Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, galera. Eu sou do grupo do TikTok. O grupo é formado por mim, Vinícius, Nayane, Oséias e Isaac. E a gente vai apresentar agora o nosso trabalho sobre o educador Dalcroze, né? Emile Jacques Dalcroze nasceu em 6 de julho de 1865, Viena, na Áustria. Aos 10 anos, mudou-se para Genebra, na Suíça, onde começou seus estudos musicais. Formou-se em piano e em composição pelo Conservatório de Genebra, e sob a orientação de Hugo de Saint-Ger, o nome de Dalcroze começou a aparecer nas rádios de sucesso. Essa data aconteceu em 1891. Depois foi estudar na França, em Paris, com Léo Dalibes, compositor esse, cuja obra mais famosa é a ópera Lakmé, com a área Dueto das Flores. Mais tarde, foi para Viena, onde começou seus estudos novamente com José Alton Bruckner, compositor renomado por suas sinfonias, missas e motetos. Um ano após, em 1892, Dalcroze já se encontrava trabalhando como professor de harmonia no Conservatório de Genebra, onde se formou. Lá, tomou gosto pela arte da pedagogia. Tida a experiência em sala, Dalcroze constatou, agora como professor, uma grande deficiência musical em seus alunos, mais especificamente na área rítmica, produzindo assim um método pedagógico, que será apresentado ainda adiante. Nessa parte, eu gostaria de conversar com vocês que Dalcroze produziu esse método, mas teve uma resistência da parte do conservatório sobre a abertura de uma cadeira específica sobre área rítmica. Com o cancelamento ou a negação dessa nova cadeira, ele se vê obrigado a produzir fora do conservatório esse tipo de tarefa. Dalcroze abriu então uma escola em Ellereu, na Alemanha, em 1910. Essa escola seguia com o intuito de dirigir um instituto inteiramente destinado à pesquisa rítmica. 4 anos após, em 1914, aconteceu a Primeira Guerra. Isso foi um problema para Dalcroze, porque ele e outros artistas alemães protestaram contra um bombardeio à Catedral Saint-Rémy por cartas e assinaturas. Esse ato de extrema coragem fez com que Dalcroze não pudesse voltar a Ellereu, porque os alemães diziam que se ele voltasse, ele podia correr risco de vida. Então, o que Dalcroze fez? Ele volta para Genebra em 1915, a Primeira Guerra começou em 1914, um ano depois, e fundou o Instituto Jacques Dalcroze, conhecido até hoje como IJD. Lá, ele continuou seus ensinos, compondo e realizando suas experiências pedagógicas. Jacques Dalcroze faleceu em 1950, à véspera dos seus 85 anos, deixando uma vasta produção teórica. Lá são artigos, livros, ensaios autobiográficos, obras musicais como concertos, óperas, cantatas, quartetos, sonatas, peças solos, peças corais e muito mais, garantindo um lugar de destaque como professor e compositor. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Oséias Vieira, sou do grupo TikTok e agora eu vou apresentar para vocês a proposta pedagógica de Emile Jacques Dalcroze. Vamos lá? Como surgiu essa proposta pedagógica dele? Surgiu nas experiências realizadas no Conservatório de Genebra, onde percebeu as dificuldades
rítmicas dos alunos. A partir disso, ele começou a elaborar uma série de exercícios para sanar essas dificuldades dos alunos, estabelecendo relações entre o movimento e a audição, os sons e as durações, o tempo e a energia, o dinamismo e o espaço, a música e o gesto. O primeiro objetivo dos exercícios rítmicos é de fazer com que os alunos se familiarizassem com os elementos da linguagem musical através do movimento corporal. Dalcroze não nos deixou um método como manual a seguir, apesar de ter deixado bastante escritos que expressam seus pensamentos pedagógicos. Então, ele não deixou um manual para a gente seguir de como fazer a metodologia dalcroziana. Não, ele deixou mais um pensamento, né, filosófico, um pensamento de como trabalhar, né, a metodologia dele, a forma de pensar dele sobre a educação musical. Continuando, alguns alunos de Dalcroze elaboraram, a partir de suas experiências vividas nas aulas que tiveram com ele, exercícios de acordo com a realidade e especificidade artística de cada grupo. O desejo do próprio Jacques Dalcroze era que, uma vez entendidos os princípios, a rítmica fosse adaptada às características das crianças e também às condições sociais e culturais dos alunos. No pensamento metodológico de Dalcroze, existem 3 ferramentas básicas, e são a rítmica, o solfejo e a improvisação. Vamos lá. A rítmica é o centro da pedagogia dalcroziana. Ele parte do princípio de que as primeiras experiências musicais são de ordem motora. E essa parte de rítmica da pedagogia dalcroziana não serve só para ritmo não, tá? Serviu para um monte de coisa, para dança, para arte, tá? Para os artistas poderem se expressar, tá? Essa forma de pensar dele, que parte desse princípio, né, de que as primeiras experiências artísticas, né, englobando geral aí, são de ordem motora, serviu de grande contribuição para a arte em geral, tá bom? Ele observou que os movimentos naturais das crianças, andar, correr, saltitar e balançar, expressam naturalmente elementos da música, sendo a rítmica como uma estimulação da atividade motora por meio dos eventos musicais. A rítmica exige não somente a participação do corpo, mas também da mente, pois uma escuta ativa pode gerar uma consciência rítmica. Por isso, ao mesmo tempo em que a rítmica é uma educação musical através da experiência corporal, é também uma educação corporal através da vivência musical. O movimento corporal é utilizado como ferramenta de sensibilização e experimentação do ritmo e de todos os elementos da linguagem musical. As lições de ritmo devem estabelecer as relações entre música e gesto, entre ritmo musical e expressividade corporal. O solfejo. O solfejo consiste na aplicação dos princípios da rítmica ao solfejo. E o solfejo oral vem antes do solfejo escrito, tá bom? A experiência do solfejo parte de uma prática que consiste em reconhecer o desenho melódico independente da altura, sendo o solfejo relativo, tá bom? O aluno deve ter a oportunidade de cantar, gesticular, se mover, reger e tocar os instrumentos musicais de percussão, desenvolvendo, através do solfejo, o ouvido interno, a afinação, a aptidão vocal, a respiração, a leitura e a interpretação. O aluno deverá reconhecer as melodias ascendentes e descendentes que são tocadas no piano através do movimento corporal que, posteriormente, será expresso por meio de símbolos escritos. Ou seja, o professor iria aí pegar, né, nessa parte do solfejo, o piano, né, seria o instrumento mais adequado para essa parte, né, e ele iria tocar lá uma melodia. Pararara, pararara,
o aluno iria expressar, né, ou através do movimento da mão, né, o movimento corporal, ou até mesmo de grafia, né, o que aconteceu com a melodia. Ela estava aqui, ela andou em linha reta, para, ela subiu, parará, e depois ela desceu, parará. Então ele iria colocar isso em um papel ou se expressar corporalmente, parará. Tá legal? A improvisação. Jacques Dalcroze dava grande ênfase ao aspecto da improvisação na aprendizagem musical. É o momento criativo em que o aluno demonstrará suas próprias ideias musicais e os conteúdos que foram assimilados a partir da experiência. É o momento em que o aluno se torna compositor e coreógrafo. A improvisação não acontece somente após alguns anos de aprendizagem, mas em cada aula, como consequência do trabalho realizado. As possibilidades de expressar os conteúdos aprendidos são infinitas. O corpo, uma vez convertido em instrumento musical, deve poder expressar os elementos da música, como ritmo, melodia, harmonia, fraseado e dinâmica, por meio do movimento e da expressão corporal. Por fim, é importante ressaltar que a rítmica pode ser praticada por pessoas de todas as idades. A rítmica também já apresenta grandes resultados, já apresenta e apresentou grandes resultados nos trabalhos terapêuticos ligados à psicomotricidade. Tá legal? Então, pessoal, essa foi a minha parte do projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Muito obrigado. Oi, meu nome é Nayane, eu faço parte do grupo TikTok e vamos falar sobre o educador Émile Jacques Delcroze. Eu vou falar sobre a proposta metodológica. Então, Delcroze desenvolveu um método de educação musical baseado no movimento, onde o aprendizado ocorre por meio da música e pela música e por meio de uma escuta ativa. A rítmica, sistema de educação musical criado por Delcroze, que visa que a musicalização do corpo é uma disciplina na qual os elementos da música são estudados através do movimento corporal. Vou questionar a relação entre a música e o movimento através da interação espaço-tempo-dia. O método Delcroze despertou interesse no meio artístico. Delcroze começou a ter novas ideias sobre a educação musical e caminhava para uma pedagogia ativa. Essa pedagogia, conhecida como Escola Nova, passou a dar valor à experiência, chamando o aluno para participar ativamente do processo de aprendizagem. O educador criou exercícios que fizessem com que o aprendizado musical passasse pela experiência corporal. Influenciou toda uma geração de educadores musicais, dançarinos e dramatúrgicos. Essa nova pedagogia encontrou ressonâncias em muitos países europeus, chegando a ser conhecida e aplicada também na América Latina. Contribuição de Jacques Delcroze foi retirar o aluno da educação livresca que estava submetido e fazê-lo participar de uma série de exercícios que demandam atuação física, tendo o corpo como objetivo de expressão de uma representação dos elementos da música. Através dos movimentos corporais, o aluno passa a experimentar sensações físicas em relação à música, abrindo caminhos para a criatividade e a expressão. O grande objetivo de Jacques Delcroze era fazer o aluno experimentar e sentir para somente depois dizer "eu sei". A temática da educação musical será a preocupação maior de Jacques Delcroze. Seu grande desafio será levar a arte para a sala de aula, transcender os meios educativos e transformar a aula de música em momentos poéticos. Para Jacques, toda ação artística é também um ato educativo, e a arte não se restringe à música. Ele estuda com seriedade as diferenças linguísticas artísticas. A rítmica criada por Jacques Delcroze pretendia desvencilhar o aluno de uma prática mecânica no aprendizado da música, normalmente apoiado na análise, na leitura e na escrita, sem a participação do corpo,
que ele considera fundamental para a sensibilização da consciência rítmica. O educador deseja libertar o aluno da inércia do corpo, adquirida por meio de um processo de ensino, aprendizagem enciclopedístico, que privilegia a mente e o acúmulo de informações sem participação do organismo como um todo. Com isso, o pedagogo sugere o rompimento da dicotomia corpo-mente, estabelecendo relações entre eles através de uma educação musical baseada na audição e atuação do corpo. O educador entendeu que a consciência rítmica é o resultado de uma experiência corporal e que essa consciência pode ser intensificada através de exercícios que combinem sensações físicas e auditivas. A rítmica propõe o aumento dessa consciência através do aperfeiçoamento dos movimentos no tempo e espaço. Pretende alcançar melhorias dos sentidos por meio de uma escuta atenta e a atuação do corpo como uma unidade, e com isso, através da sensorialidade e da sensibilidade, conduzir a uma consciência auditiva. Neste sentido, Delcroze constata que o movimento corporal tem uma dupla função: a manifestação visível de elementos musicais experimentados pelos sentidos, pensamentos e emoções, ao mesmo tempo que é estratégia para aperfeiçoar a consciência rítmica através da expressão. Delcroze tem como premissa a ideia de uma memória corporal, realizada por outras partes do corpo, além do ouvido, buscando libertar o aluno da música da inércia, trabalhando o corpo juntamente com a rítmica, ampliando sua percepção física e auditiva. Dalcroze também deixou algumas propostas de atividades para serem feitas no ambiente de sala de aula, né? E é necessário que esse ambiente seja bem espaçoso e que não tenha muitos objetos como cadeiras e mesas dentro de sala de aula. É importante que o professor também tire, né, esses objetos do centro da sala e os coloque para os cantos, né, para que as atividades sejam feitas com mais tranquilidade, sem que o aluno bata numa cadeira ou numa mesa, né, e se machuque. Então vocês estarão vendo alguma das atividades propostas pelo Dalcroze a seguir. Ela sente o ritmo no corpo e consegue vivenciar melhor. Então hoje eles fizeram com os instrumentos, mas todos os outros dias eles fizeram no corpo das mães. E viu como eles fizeram perfeitamente no instrumento? Porque já foi aprendido o movimento no corpo. Então isso que é importante, tá bom, Samir? E eles têm, eu não posso fazer assim, ó, 1, 2, 3, o bebê nem. Eu preciso fazer que o bebê sinta. 1, 2, ele tem que sentir o movimento, ok, papais? Atenção pra frente. 1, 2, 3. Vamos junto. 1, 2, 3. Continua pra frente. 1, 2, 3. Pra trás. 1, 2, 3. Pra trás. 1, 2, 3. Muito bem. 1, 2, 3. Esqueceram pra frente. 1, 2, 3. Provado. 1, 2, 3. Trovou. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Muito bem, jogou pra cima! Game 1, passing the ball. E...